o Tirando a Neuro de hoje nós iremos discutir um tema super interessante e atual: neurociência e linguagem. E a nossa convidada de hoje é a Mônica, uma pessoa super agradável. E a Mônica, ela é graduada em fonoaudiologia, especialista em audiologia, psicopedagoga, educação inclusiva, mestre em promoção da saúde pela Unifran USP. Com certeza teremos um lindo diálogo. Mônica, recentemente eu li um artigo seu super interessante que fala sobre a evolução da audição e da fala na infância. E falar da infância nos aquece, nos traz sabor, alegria, porque falar de afeto, das questões vinculares, né? O vínculo da criança com o meio. E eu achei muito interessante esse artigo, eu gostaria que você comentasse um pouquinho qual o papel, a evolução da audição na construção da fala da criança. É um prazer imenso estar com você aqui, Késia, e quero agradecer a todos que estão nos ouvindo e gostaria de falar que a fonoaudiologia é a minha praia. Então, a audição ela é pré-requisito para a fala e a linguagem. E a fala e a linguagem é pré-requisito para a escrita, certo? Ai, que interessante. Bom, são tantas perguntas que eu vou tentar resumir um pouquinho. Qual o papel da fonoaudióloga ou da fonoaudiologia nesse processo de linguagem? Como estimular a linguagem? Por que a estimulação da linguagem é importante? Quais são os transtornos da linguagem mais comuns? Quando a gente fala das questões das dificuldades e dos transtornos da linguagem, são tantas situações que é importante a gente refletir sobre cada ponto. É com você. Como que a gente poderia resumir, né, todas essas inquietações, essas perguntas sobre o processo de linguagem? Bom, o objeto da fonoaudiologia é a comunicação, né? É o que nos diferencia do animal. Então, nós podemos comunicar através da linguagem, né? Seja ela falada, escrita, gestual, mímica. E aí, a linguagem tem várias funções, né? A gente pode fazer algumas divisões. Por exemplo, tem a cognição, a linguística, a sintaxe, a semântica e também a pragmática. E eu gostaria de explicar um pouquinho, né, sobre cada uma delas. Por exemplo, quando a gente fala de cognição, eu preciso de ter um raciocínio. Então, uma criança, o livro está em cima do armário. O que vai acontecer? Ela precisa pensar, analisar o que ela vai fazer para pegar aquele livro, né? E isso daí é raciocínio, é cognição. A linguística é quando a criança, às vezes, tem uma troca na fala, né? Ela não consegue falar o fonema, ela não consegue escrever uma palavra que tem fonemas surdos e sonoros, ela não consegue associar o fonema ao grafema. E a gente também fala da sintaxe, né? Então, uma criança, ela não consegue ordenar a palavra na frase, ou a frase no parágrafo, o texto. Isso é sintaxe. Depois a gente vai falar um pouquinho da semântica, né? O que é a semântica? É a pessoa entender, por exemplo, né? A criança está com o pai, com a mãe e fala assim, você é 10, né? E a criança vai entender que ela é uma criança ativa, uma criança que tem comportamentos bons, né? Que ela consegue fazer as coisas, né, que estão propostas. Então a criança vai entender dessa maneira. Depois a gente tem a questão da pragmática. Então a criança está na sala de aula, ela sabe que ela não pode gritar, que ela não pode sair pulando, né? Então tudo isso é aprendido desde criança até a fase adulta. Mas se a gente tiver um problema, né, e em algum desses aspectos, o que a gente pode fazer? E aí a gente pode ter um problema quando bebê,
né? O bebê não consegue sugar, o bebê não consegue deglutir. Por que eu falo isso? Porque os músculos orofaciais, eles são importantes para a nossa fala, né? Então é importante sugar? Sim. É importante mastigar? Sim. Por quê? Eu vou usar esses músculos para a fonação, tá? E depois a gente pode pensar também numa criança, no desenvolvimento de fala e linguagem natural. Então, se a criança não está tendo um desenvolvimento de fala e linguagem natural, o que está acontecendo? Será que é privação sensorial? Será que é falta de estímulo? Será que é um problema neurológico? Será que é um problema emocional? Né? Será que essa criança tem um diagnóstico, né, de autismo? E aí a gente precisa pesquisar. Quando essa pessoa cresce mais um pouquinho, ela pode ter um problema na voz, né? Um problema de gagueira, e aí ela tem uma dificuldade na pronúncia, né, da fala. E muito mais. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, né, bateu a cabeça, ou se teve um AVE, ela pode ter uma afasia. Ela pode ter uma afasia de emissão, que é de Broca. Ela pode ter uma afasia de Wernicke, que é de compreensão. Então, ao longo do tempo, sem falar do deficiente auditivo, né? Então, se eu tenho uma deficiência auditiva leve, eu tenho um comportamento. Se eu tenho uma moderada, uma severa, uma profunda, será que eu vou desenvolver a linguagem oral? Será que eu vou desenvolver a Libras? Certo? Então, nós podemos falar que o fonoaudiólogo atua desde bebê até idoso, né? Por isso que eu falo que eu sou apaixonada na fonoaudiologia, porque a gente lida com a comunicação. E se a gente não tiver afeto, se não tiver carinho, se não tiver motivação, a gente não consegue fazer o trabalho, né? Então, a minha profissão é linda. Obrigada, Kézia. Nossa, essa fala sua, eu que agradeço a oportunidade, né? E essa fala me faz lembrar muito na frase do neurocientista Antônio Damasio, onde ele coloca: devemos aprender a nutrir as boas emoções que permitem aos humanos prosperar. E me leva uma outra frase sobre a importância do afeto materno, porque a sua fala toda está desenhada, né? Todos os pontos reflexivos sempre traz esse afetar, porque a gente sabe que a neurociência ela traz muitas pistas sobre esse desenvolvimento neural, sobre essa assimilação. Nós temos, né, no nosso cérebro o córtex pré-frontal, nós temos ali uma região que é uma região, a área de Broca. Essa região, ela fica na região, como eu disse, pré-frontal, e é nessa região justamente que acontece o planejamento, né, os padrões motores, a fala, né, nessa área. E junto com essa área tem uma outra região associativa que é o parieto occipitotemporal, que ela abrange 4 regiões super importantes nessa construção que você colocou, Mônica. Sim. São as análises, né, das coordenadas espaciais do corpo, a área para o processamento inicial da linguagem e leitura, a área para a compreensão da linguagem, como eu citei, a área da nomeação dos objetos. E essas 2 últimas que eu coloquei aqui agora, elas são extremamente importantes para a área linguística. Mas isso tudo nada adiantaria se não houvesse o afeto. Volto de novo lá na nutrição, como eu comentei do neurocientista, a importância do afeto. E eu fico pensando assim, para a criança aprender, ela precisa ser afetada. Afetar significa tocar, né? No sentido de propiciar um ambiente acolhedor, um ambiente que realmente possa estimular essa linguagem, a memória auditiva, né, a visual, porque para uma criança ler e escrever, dentro de um dos pré-requisitos na sua fala, no seu artigo maravilhoso que você colocou aqui nessa descrição, eu preciso ter tudo isso, um ambiente facilitador, eu preciso saber acolher, eu preciso entender, trabalhar esses estímulos visuais, porque eu vou ser estimulada visualmente, né? Quando for possível, né?
de uma maneira auditiva, né? Por isso que a neurociência sempre tem esse recorte da memória auditiva, que são todas essas sinapses, todas essas construções juntas que o processo de linguagem acontece. Eu acho que seria isso mesmo, né? Então, essa região de Broca, a área de Wernicke, né? Situada ali no lobo temporal, que é onde essa região ela é responsável pelo processamento do som. Não é mesmo? Então eu preciso entender o que eu falo, eu preciso aglutinar, eu preciso fazer todas essas associações para que a neurociência, a fonoaudiologia, o papel da linguagem, o papel de toda a equipe multidisciplinar, né? Porque e o papel dos pais, né? Dos pais nesse contexto. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre aquele artigo, né, que você colocou, a evolução da audição e da fala na infância. Porque eu sei que você comentou agora inicialmente, mas fala muito desse maternar, o papel da família. Porque quando você recebe, por exemplo, uma criança, seja no consultório, seja na escola, né? Porque nós sempre temos esse contato com a escola ou dentro do consultório, nas nossas atuações, sempre a gente volta lá, eu costumo dizer, na febre, na raiz da situação, que é a família, a importância desse vínculo, desse reforço positivo. Eu sempre falo que é uma tríade, né? Nós precisamos de ajudar a criança, mas tem que ter o profissional e a família, né? O profissional pode ser da escola, pode ser o profissional da saúde, da educação, mas a família tem que estar sempre juntos, né? E hoje em dia a gente vê que com a correria, né, do dia a dia, os pais estão deixando de estar com a criança, né? E nós estamos tendo muitas crianças com dificuldades, né? E às vezes essa dificuldade não é nem inerente à criança, é ao meio, né? Então tudo isso vai ajudar a criança a desenvolver, né? Quando você fala da audição, nós sabemos que a audição é pré-requisito para a fala, mas se a criança não ouve, ela não vai conseguir falar. Então, eu preciso de estimular a criança constantemente no dia a dia, nas atividades de vida diária da criança. Sem falar que precisa estimular a criança ainda intrauterino, porque na 20ª semana de gestação, a criança já é capaz de ouvir. Ela não entende, mas ela ouve. E aí depois que ela nasce, ela vai tendo a maturação do sistema auditivo e aí com 2 anos de vida a criança é capaz de entender, ela é capaz de olhar para o lado, para cima, para baixo e localizar todos os sons. E o processamento auditivo é aprendido, nós temos, o meio tem que estimular isso. Né? E quando você fala, né, da área de Wernicke, de Broca, me veio aqui os pacientes, né? Então, quando o paciente tem anomia, ele quer falar xícara, ele sabe a função, mas ele não lembra, né? Ou então, quando ele sabe o nome, né, mas ele não entende. Ele sempre quer falar, mas ele não consegue comunicar. Então, a comunicação, ela é um processo complexo, né? Ele é lindo, mas eu preciso primeiro estar com a audição adequada para ouvir. Então, quer dizer, a parte periférica tem que estar bem, eu tenho que ouvir bem. A parte central, que é o sistema auditivo central, que a gente chama de processamento auditivo, tem que estar também adequado. Por quê? Porque eu ouço e aí eu analiso e interpreto a mensagem sonora. E tem muitas crianças com dificuldades na escola, né, de aprendizagem, porque às vezes tem algum comprometimento no processamento auditivo, que pode também, às vezes, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, né, porque será que é processamento auditivo? Será que é TDAH? Né? O que está acontecendo com essa criança? A musculatura, será que a musculatura compromete a alimentação? Eu fico pensando na alimentação, sabe? As nossas crianças, será que andam tendo uma alimentação adequada, nutritiva?
Porque muitas vezes a criança precisa passar pelo seu, como você mesmo colocou, o processo maturacional, e ela precisa também viver todas as fases, sim, né? O bebê, o sugar, a própria alimentação, a papinha, os alimentos o brincar, os alimentos mais pastosos, os sólidos. Não é verdade? Super importante. Agora, quando a criança não tem uma alimentação adequada, quando ela não trabalha todas essas articulações, pode trazer um comprometimento também, né, mãe? Sim, com certeza, né? Então, a criança que gosta mais de moles, né, comidas moles, tem muita criança que come danoninho, macarrão, miojo, né, skinnies. Então, essa criança vai ter a musculatura flácida orofacial. Né? E isso vai comprometer não somente a fala, mas a respiração, a mastigação, a deglutição. Né? Então, se a gente for verbalizar o quanto que é complexo e o quanto que é amplo, né, a linguagem, nós poderíamos ficar aqui, eu acho que muitas horas, né, Kézia? Muito bem. Uma outra reflexão da sua fala, para encerrar esse bloco nosso, pesquisas, né, tanto em cunho nacional quanto internacional. Por exemplo, nós temos o pesquisador Loris Malaguti, que a gente vai falar ali da região regimiliana, aonde as experiências que as crianças têm no ambiente, isso traz uma influência no processo de ensino e aprendizagem, porque quando você coloca o objeto, quando você coloca aqui para nós essa experiência que a criança tem com o meio ambiente, isso também é neurociência, porque os estímulos ambientais traz para a criança esse processo de aprendizagem, porque o ambiente interfere no comportamento. Se interfere no comportamento e ela tem um processo de aprendizagem, há sim uma conexão neural ali de todo o processo, né, de aprender e reaprender. E voltando aqui à questão da região regimiliana, né, Reggio Emília, o que acontece ali, eles trabalham muito nas escolas, os ateliês, os espaços de aprendizagem. A criança, ela tem muito contato com a natureza, com o barulho da natureza, o som dos passarinhos, muito importante, né? Esse estímulo visual, auditivo, colocar a criança para brincar. O sensorial, né? O sensorial, né? É muito importante. Quando a gente vai trabalhar a estimulação de fala e linguagem da criança, primeiro a gente tem que trabalhar o sensorial. Às vezes a criança chega e fala, essa criança está com seletividade alimentar, essa criança não está desenvolvendo a fala. Então a gente vai lá trabalhar com ela, sentar na grama, pegar na areia, né? Vai trabalhar o tátil, depois vai trabalhar o sensorial, o auditivo, o visual, para chegar na linguagem. E é tão interessante esse processo de conhecer o processo de desenvolvimento da criança, que eu fico pensando aqui na alfabetização. A criança ler e escrever não é um processo muito fácil, né? Precisa trabalhar toda a parte motora, tem que ter precisa trabalhar pré-requisitos, né? São mais de 13 pré-requisitos. Se você parar para analisar, nós temos que trabalhar lateralidade, nós temos que trabalhar muita coordenação motora, né? A grossa e fina, a questão sensorial, como você colocou, né? Lateralidade, enfim, são tantos pré-requisitos necessários para a gente poder trabalhar esse processo de leitura e escrita. Até trabalhando no tônus muscular, porque uma criança, numa fase de alfabetização, que sai de uma letra bastão e vai para uma letra cursiva, há todo um sistema ali de desenvolvimento neural, porque não é simples para uma criança simplesmente trabalhar sua coordenação motora para a letra cursiva. Então há um trabalho intenso da coordenação motora, fina e grossa, há ali uma atenção sustentada, mais uma vez todo o trabalho, né, da neurociência, do cérebro aí, trabalhando todos esses estímulos, né? A habilidade, né, oculomotora. Então a criança olha lá no quadro, olha aqui, tem que fazer. Então essas habilidades são importantes, né? Planejamento. Né? Eu acho que é isso. Nós agradecemos muito esse bate-papo. Eu que agradeço. Que gostoso, viu? Que bom, viu? Muito bom ter você sempre por perto. A Mônica, nós estamos nessa caminhada faz um tempinho, conheci a Mônica na universidade. E quão bom, a gente falou aqui muito da questão do afetar, né?
Então eu fui afetada, né, pela Mônica e nós levamos a nossa amizade, a nossa comunicação, o nosso trabalho para a vida. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a Késia, ela é uma pessoa muito dinâmica, né, muito competente. Muito obrigada, Késia, gratidão. Eu que agradeço, querida. Eu quero te entregar, né, esse presente como símbolo, né, de toda a nossa caminhada e desse momento de reflexão. Que linda! Muito obrigada, Késia. Isso é uma forma de afeto, né? Obrigada. Nós que agradecemos.